Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Deus, essa noite, ela foi marcada, Deus, mas é para glorificar e honrar o Teu nome, Senhor. O Senhor é o único motivo de nós estarmos aqui, Pai. O Senhor sempre será o único motivo, porque tudo é para o Senhor, é para a glória do Teu nome. E tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará é para glorificar o Teu nome. Amém. Ai, gente, tá tão lindo vocês. Lindos, muito obrigada por todos estarem aqui, por todos que receberam o nosso convite. Teve gente que veio de longe, minha tia veio lá de Laranjal, quer ver quem mais? A Abigail, ó, o Paulo veio lá do Éden, cara, pelo amor de Deus, é mó longe. Maior trampo vir pra cá, né, Paulo? Pessoal de São Miguel, muito obrigada mesmo. E nessa noite eu quero contar para vocês um pouco do que a gente viveu nesses últimos dias, né? Tanta coisa eu preparei, eu sei que eu vou falar só metade do que eu preparei aqui na minha cola, mas que o Espírito Santo possa falar através da minha vida. E só para vocês entenderem um pouco, a gente descobriu a malformação que o Benjamin tinha. Ele estava com 13 semanas, então foi no primeiro ultrassom morfológico. E nós descobrimos, foi algo assim que deixou a gente atordoado. A gente ficou sem saber, passamos por todo aquele processo que ninguém sabia dar para nós o diagnóstico de verdade, né? E todos nos acompanharam aí nessa luta. E algo que me marcou muito foi que um médico falou assim, mas não falaram para vocês que você poderia ter abortado? Aquilo mexeu muito com a gente. A gente falou, não é isso que vai nos atrapalhar. E desde então, desde fevereiro, nós temos orado, nós oramos, fizemos todo tipo de oração que vocês possam imaginar, clamor de todos os horários, em todos... Oramos. E o nosso pedido era, Senhor, que assim que ele nascer, ali, aquele buraquinho esteja fechado. E a gente pedia, e a gente falava, nós imaginávamos e nós fazíamos tudo. E mais uma vez, nós vimos o poder do Senhor, mas não da nossa forma. Não da forma como a gente idealizou. Porque a gente sempre pede algo que é pequeno, e vocês vão entender o porquê. Porque se ele nascesse com aquela barriguinha fechada, ia ser muito pequeno diante do que o Senhor fez, da forma que ele fez. Então, eu fiz uma cola aqui para eu não esquecer nada, nenhum detalhe. Então, no dia 21 de agosto, estava marcado, 11 horas da manhã, nós tínhamos que estar no Samaritano. E estava marcado para as 15 horas o parto, né? E a médica falou, ó, você tem que ficar 8 horas de jejum. Eu falei, pastor, vamos na real. 6:30 da manhã, a gente batendo lá na real. E a gente comia tudo que tinha direito. O meu cappuccino parecia um bolo de casamento, de tanto chantilly que ele tinha. E eu falei, vamos lá, vou comer, e não sei o quê. Cabeça de gordo, né? Aí gordo foi lá e não, isso aí, a gente tava crendo, tava lá, nossa, não, vai, em nome de Jesus, vamos celebrar esse dia e tal. E eu falei, Mateus, olha, como eu sou ansiosa, vou fazer o seguinte, vou marcar várias coisas antes pra eu não ficar pensando. Aí eu fui fazer unha, aí eu fui fazer sobrancelha, fui não sei o que, tudo antes das 11. 11 horas, estávamos lá. Gente, eu sei que é tudo em devidas proporções, mas assim que eu entrei no hospital, eu até comentei com o Mateus e falei assim, nós demos entrada, subimos no centro cirúrgico, na sala de espera, e daí eu falei assim, nossa, Mateus, eu tô de uma forma, como que eu vou explicar para vocês? Não que eu queira me comparar, não, nada disso, mas Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele falou assim para Deus, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E eu fiz essa oração. Falei, Senhor,
Se possível, se for da tua vontade, que ele nasça com a barriga fechada. Mas, acima de tudo, seja feita a tua vontade. E, gente, que medo. Que medo. Porque quando você não tem o controle, para a pessoa mais controladora da vida, é muito complicado. E nós estávamos lá esperando, fizemos amizades, várias pessoas também estavam lá, o negócio estava lotado, e uma lá que estava com a gente, o filho dela ia se chamar William até aquela hora, daí ela mudou para Oliver, e a gente dando risada, e aquele momento descontraído, né, só doideira, e a gente falou, não, que legal. E daí a enfermeira me chama e fala, olha, venha, você já vai entrar lá para preparação e tal. Entramos. Aí, fiquei esperando a minha médica, que, diga-se de passagem, a doutora Fernanda Levi, que é maravilhosa, indico ela para todos, ela é uma pessoa sensacional. Aí ela pegou e atrasou. Aconteceu alguma coisa, ela atrasou. E eu lá naquela ansiedade, esperando e tal. Chega na hora do centro cirúrgico, Dana Beatriz, gente, quando eu fui tomar hack, o médico foi mais bonzinho, sabe? Porque ele deu uma anestesia local e, né, enfiou a hack. Esse não, esse era raiz mesmo. Meteu a hack lá mesmo. Falei, nossa, que dor, né? Foi, não, o negócio foi louco. Aí começou a amortecer, daí o médico, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Não, tudo certo, tá, não sei o quê. Aí eu, né, não tava vendo nada, já tava começando o negócio, já tava me cortando lá. Aí o Matheus sentadinho ali do meu lado e de repente escuto um chorinho bem de fundo. Ele, antes de tirarem ele do útero, já tá chorando lá, né? Criancinha, ele é calmo, mas ele não gostou de terem tirado ele de lá. E a hora que eu olho pro Matheus, eu falo, e aí? Aí ele olhou pra mim e falou, tá com a barriguinha aberta. A sensação que eu tive é que a terra tinha aberto um buraco naquela hora ali e eu tinha caído dentro. E parecia que tudo estava escuro, eu não via mais nada. E eu chorei e eu falei, não quero pensar em nada, Deus. Eu não quero pensar, porque eu não quero pecar. E foi complicado, gente. E todo mundo lá, e aí, você tá com falta de ar? Porque eu acho que fiquei com uma cara de, né, pasma ali. Não, tá tudo certo. E parece que nada mais fazia sentido. E trouxeram o Benjamin pra eu ver. Eu só pude ver ele bem rapidinho. Você pode colocar aquela foto, Lucas, que eles colocam do meu lado? Ele tá sabendo que tá falando dele. Acho que tem que apagar a luz, não sei se dá pra ver. Então, esse foi o Benjamin ao nascer. Aqui é um falocele, né? Onde estava aberto. Estava muito maior do que estava sendo previsto pelos médicos no ultrassom. Então, para nós parece ser uma diferença pequena, mas era 2 centímetros a mais. Assim que os médicos viram, que o cirurgião viu, ele falou, não vai ser feita a cirurgia. A equipe estava pronta. Tinha estudante de tudo quanto é universidade de medicina lá que ia participar. Tava tudo pronto. Mas eles falaram, não vai ser feito hoje a cirurgia. E conversando com o Matheus, acho que se dependesse do médico ia demorar muito mais, porque eles ficaram bem assustados com o tamanho é uma membrana, né? E os órgãos estavam ali, em volta. E, gente, foi terrível. Aquele dia 21 de agosto, foi um misto de alegria do meu filho ter nascido vivo, mas foi um puxão de tapete, assim. Fiquei estarrecida. E eu falei, não, eu vou me manter. Assim que eu saí do centro cirúrgico, me levaram para agora lá num lugar. Eu fiquei esperando o movimento das pernas voltarem. E foi, assim, um momento que eu só falava, Deus, eu não quero pensar em nada, eu não quero pensar em nada, eu não quero pensar em nada. Fomos pro quarto, todo mundo lá, Matheus, triste,
né? Porque nós tínhamos até então idealizado de uma forma e nós tínhamos a convicção de que seria daquela forma e não foi daquela forma. Gente, somos seres humanos, somos, né? Ah, não, vocês não têm fé? Temos. Mas por que eu não posso me decepcionar, né? E foi difícil, foi uma noite muito complicada. As enfermeiras entravam e elas não sabiam e falavam, cadê o bebê? Tá na UTI. Eu não consegui descer naquela noite, não foi possível. E de madrugada entra alguém no quarto, eram umas 3 horas da manhã, e chama o Matheus. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele foi direto para a UTI, ele estava na incubadora. E daí o Matheus retorna no quarto e fala, olha, vai ser feita a cirurgia amanhã às 7 horas da manhã. Entrou um novo cirurgião de plantão e vai ser feita amanhã às 7 horas da manhã. Falei, ai, que bom, né? Que horas tá marcado? Então tá bom, beleza, não consegui dormir. Aí, daí eu lembro que eu acordei e ninguém falou. E o Matheus desceu para ver se ele já tinha ido para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia. O médico tinha atrasado, era 8 horas, nada ainda. E a gente falando, gente, mudou o horário, estejam em oração e tal. Aí ele falou assim, vamos descer lá para você ver ele antes da cirurgia e tal, né? E quando eu desci, eu tava assim, nossa, com muitas dores ainda, tava meio atordoada por conta da anestesia, né? E daí eu lembro que eu cheguei lá e falei assim, eu sou a mãe, quero ver e tal, beleza? Gente, a hora que eu entrei a primeira vez no corredor da UTI, sério, parecia que era o corredor da morte, porque parecia que ele era longo, assim, que ele era muito longo, e eu fui andando ali devagar, né, pra conseguir chegar até ele. E tudo ia passando na minha cabeça e eu falando, meu Deus do céu, o que vai ser? O que vai acontecer? Ele não tem nem 24 horas de vida e ele vai passar por uma cirurgia de risco, porque o maior medo era daquela membrana se romper e ele ser contaminado. E ele é muito frágil, seria o suficiente para ele morrer. Então eu entrei e a hora que eu entro ele era a primeira incubadora. Aí lá não dava pra gente tirar foto, não dava pra filmar, não dava pra fazer nada. Mas ele tava deitadinho na incubadora. E eu não sei se tem uma outra foto dele assim que nasceu, Lucas. Não sei se só essa, foi só essa. Tem uma que tá com a faixinha. E eles colocaram uma faixinha em volta do que tava aberto. E essa faixinha, essa presilha, ela tava penduradinha. Ele tava deitadinho assim. Aí eu cheguei lá, aquela chuva de aparelhos, né? Ele com sonda, né? Primeiramente ele estava com uma sonda para ver como que estava o fígado, né? E foi muito difícil, eu chorei muito ali na incubadora. Eu falei, por que o senhor fez assim? E eu só chorava. As mães visitando os outros bebês ali com os outros bebês, assustadas, eu acho, e eu só chorava. Tanto que eu chorava que a hora que eu vi eu quase escorreguei porque eu deixei o chão molhado de tanta lágrima que eu derramei. E, gente, é uma dor. Quem é mãe sabe. Era uma dor, assim, que vinha da minha alma. Era uma dor incontrolável. E eu chorei muito. E eu falei, bom, tá nas tuas mãos, Senhor. Voltei. A gente ficou durante a manhã, então, esperando ter notícias. O Matheus ficava indo toda hora, indo para o centro cirúrgico, na porta, para ver. E a gente não teve notícia e, de repente, entra o cirurgião e fala, olha... Antes disso, né, o Matheus conversou com o cirurgião e o cirurgião falou assim, eu não vi ainda o exame dele, né, o ultrassom, para ver que órgão que tá para fora. E eu vou pegar aqui e vou ver. O Matheus falou, olha... Eu quero o fígado dele. O fígado, então a gente não vai fazer a cirurgia final hoje. Ele vai ter que passar por mais cirurgias, teremos que colocar uma tela, teremos que, né, esterilizar o local, porque o fígado é muito complicado. O fígado, ele tem terminações nervosas, ele fica no local que ele pode comprimir o pulmão e a gente causar um grande problema. Bom, o Matheus não falou nada pra mim disso, né, pra me poupar ali na hora, eu já tava nervosa.
Ele voltou e nós ficamos esperando e chega de repente o cirurgião lá. E aí, gente, beleza? Aí a gente, não, beleza, e aí, não sei o que, né? Como que foi, doutor? Foi sensacional. O que nós estávamos prevendo, o que estavam em todos os exames ao longo do pré-natal, não era nada disso do que estava. O fígado, na verdade, era muito pouco que estava para fora. E o que estava envolto aos órgãos, na verdade, ele tinha muito líquido. Então, quer dizer, os órgãos, não eram muitos órgãos que estavam para fora. Então, a forma como ele nasceu, a membrana era grossa, não tinha perigo de romper. Os órgãos que estavam para fora eram um pouquinho do fígado e um pouco de uma alça intestinal. Então foi muito menos complexo do que aquilo que estava sendo falado pelos médicos. Gente, nós fomos em médicos que eu não estou falando que eles erraram de forma alguma. Mas foi o Senhor que fez isso. Foi Ele quem mudou o diagnóstico. Porque nós fomos num médico chamado Dr. Maurício Saito. Gente, o cara, ele trouxe o lance de fazer cirurgia robótica intrauterina aqui no Brasil. O negócio era assim, tipo, nós ganhamos o exame porque é muito caro, né? Nós ganhamos 2 vezes o exame. Nós fomos até lá e o cara falou. E nós fomos 1 semana antes, né, amor? 10 dias antes do parto, a gente foi lá e ele falou: é o fígado que está completamente para fora e só. O médico cirurgião tem que tomar cuidado porque é um órgão muito delicado. Era esse o diagnóstico, mas o Senhor, mais uma vez, mudou o diagnóstico. Ele mudou. E foi um sucesso. E foi feita apenas uma cirurgia. Uau, a gente ficou muito feliz. E o médico falou, não sei o quê. E a gente, ai, não, tomara que a gente tenha alta. Ótimo, maravilhoso. Só que, né, quem já passou por UTI, né, eu só me recordo agora da Ana, da Cibele, né? A gente sabe que não é um dia após o outro, é um período após o outro. E eu não sabia. E a gente estava super feliz, comemorando o sucesso. Daí o Matheus desceu para a UTI, esperar ele chegar. Não, vou ver ele chegar e tal. E nada. E nada. Na verdade, ele já tinha entrado quando o Matheus desceu. E o Matheus, posso entrar para ver ele? Não. Estamos tendo intercorrência. Gente, odeio essa palavra. Quando o cara fala intercorrência, foge que é zica, velho. E é zica das brabas, porque os caras não falam assim, diretamente, não, é um probleminha, não, estamos não sei o que, não, é intercorrência. Falou intercorrência, foge. Aí o Matheus desesperado subia e a gente daí o Matheus desceu de novo às 3 horas da tarde, que era o horário que ele podia entrar como pai. Nada. Estamos em intercorrência. Aí o que a gente descobre? Ao meio-dia, o bebezinho que estava ao lado dele faleceu. E quase que ao mesmo tempo ele teve uma parada respiratória. Porque estubaram ele, né, logo após a cirurgia, porque ele estava muito bem, mas ele teve 3 situações eles consideraram apneia, porque eles não deixaram para que avançasse o quadro e foi parando porque eles não sabiam dizer o porquê. Parou o pulmão. Gente do céu, a alegria retoma aquela dor. Meu Deus, o que vai acontecer? E agora? O que eu faço? Ai, Senhor, e todo mundo orando, e a gente estejam orando, por favor. Ele teve que ser entubado novamente. Liberaram pra gente entrar. Gente, é terrível você entrar e ver um bebê tão petitico, ele nasceu 45 centímetros, entubado, com aquela carinha. A gente, ele olhava pra nós, parecia que ele tava falando: mãe, me tira daqui. Tá aguentando mais. É muito furo, é muito aparelho, é muita coisa. Beleza, isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira eu tive alta. E a hora que eu tava tendo alta, todas as meninas que eu conheci esperando pra ter o bebê delas, todas estavam saindo com o bebê delas. E eu não. Foi muito difícil. Foi muito complicado. E
E eu sou uma pessoa que eu não sei... Tá com fome. Eu sou uma pessoa que eu não sei disfarçar aquilo que eu tô sentindo. E daí eu lembro que foi o pastor Romeu que foi nos pegar, a pastora Miriam. A gente ficou muito... né? Eu não conseguia não demonstrar toda a dor que eu tava sentindo. E a minha vontade era de sair de lá e, sei lá, arrancar ele, tirar todos os aparelhos e sair correndo, tipo, Nazaré Tedesco, assim, sabe? Bem louca. Eu até falei pra enfermeira, eu falei, vou dar uma de Nazaré aqui, eu vou arrancar essas coisas que eu quero sumir desse lugar. Fui embora pra casa, a Ana Beatriz passando por todo aquele processo de tristeza, porque a gente longe e não conseguia dar atenção pra ela e o clima não tava dos melhores, né? E fui conhecendo as outras mães que também estavam lá, fui conhecendo outras histórias assim de mãe que está há 9 meses na UTI com o filho porque está tendo complicações, outras mais, teve uma que perdeu quase que completamente o intestino, uma bebezinha de 1 ano só, e você vai escutando e você vai falando, meu Deus, quanta coisa, quanta gente forte. E eu falando assim, meu Deus, eu não sou nada forte, eu sou péssima. Falei, nossa, né, o que eles estavam vivendo ali, muito maior, e ela aguentando, e eu já estava ali quase morrendo em 3 dias. Falei, meu Deus do céu. Gente, sabe o que? Eu vou confessar pra vocês, meu medo era, será que eu também vou ter que ficar 9 meses? Será que também eu vou ter que ficar 1 ano? Será que eu vou ficar 2, 3 meses? Quanto tempo? Porque ninguém estava ali esperando que ficaria todo aquele tempo. E eu? Gente, é muito difícil você tá num lugar... UTI é um lugar que suga tudo aquilo que tem de bom em você, toda a sua alegria, sua esperança, seus sonhos, sabe? Você precisa... Não dá pra você ficar sempre ali, porque aquilo vai tirando, parece que tudo de bom que existe. E tudo aquilo e tal. E daí, na sexta-feira... eu fiquei praticamente o dia todo entrando lá nos horários que eram permitidos. E eu falei, ai, Matheus, eu tô muito cansada, eu preciso ficar com a Ana Beatriz, porque ela tá muito triste. Então vai você à noite e a hora que você... né, era só 30 minutos que ele podia entrar, fica lá os 30 minutos, volta, me fala e tal. Aí o Matheus... era das 8 às 8h30. E eu ansiosa com o celular pra saber, porque eu falei, a hora que você sair, você já me liga, não espera chegar aqui, porque vai demorar muito, 15 minutos. Aí eu falei assim, bom, me liga. 9 horas, nada. 9h30, nada. 10 horas, nada. Eu liguei pra ele. Falei, Matheus, o que tá acontecendo? Adivinha que palavra que disseram pra eles? Intercorrência. Ai, meu Deus. E todas as mães aflitas, desesperadas, todo mundo lá, nossa, na pilha de nervos, 10 horas ninguém falava, e entrava e saía gente da UTI, entrava médico, saía médico, entrava enfermeira, e todo mundo correndo, e todo mundo aflito. Tava aquele desespero. Até que o Matheus não aguentou, foi lá e falou assim, gente, é com o meu filho? É com o seu filho. O que está acontecendo? O Benjamin, toda hora que a gente entrava, o acesso dos remédios dele estava em algum lugar diferente, porque o menininho é animado para tirar as coisas dele. Então ele ia tirando sonda, ele tirava o acesso, ele ia tirando tudo. E foi. Tanto que agora até saíram as picadinhas, ele estava inteiro picado, ele estava todo roxinho porque estourava a veia, né? E o Matheus me ligou, Angélica. Ele perdeu acesso, não conseguem acesso. Vocês podem ver que ele tá com o cabelinho aqui raspado, eles iam tentar na cabeça. Ele tá perdendo muito sangue, porque onde tentaram acesso já tinha sido aqui na veia central, não sei como que fala, aqui, com catéter, ele perdeu. Ele tava perdendo muito sangue aqui. E eles falaram, olha, ele vai ter que passar por transfusão de sangue, porque ele perdeu muito sangue. E a gente não está conseguindo acesso e a gente precisa desse acesso, porque ele precisa do antibiótico, senão ele vai pegar alguma contaminação aqui dentro.
O Matheus me ligou e falou tudo isso. Eu desliguei o telefone. Acho que minha mãe até... É que minha mãe é minha mãe, né? Ela já sabe que eu sou louca, né? Eu peguei, fechei a porta do meu quarto e falei: por que você pede pra que eu peça pra você? Tava falando com Deus, gente. Olha que louca. Por que você pede? Você não falou pra eu orar, pra eu pedir tudo que eu queria, tudo da forma... Por que você pede se você não vai fazer nada do que eu peço? Ai, gente, foi uma DR, eu e Deus ali. Eu e Deus não, acho que Deus ficou lá paradão, falando: nossa, que menina louca, né? E eu gritando, e eu aos berros, eu falando: como assim? Como que, né? Por que você pede? Quer saber? O filho é teu, acima de meu, ele é teu, tá? Tá nas tuas mãos, faz do teu jeito, não quero mais saber. Deu 2 minutos, o Matheus ligou. Conseguiram o acesso. Eu falei: acho que eu que tô atrapalhando, né? Claro que era, eu que tava atrapalhando. Né? A hora que eu falei, gente, deu segundos, eu falei: tá nas tuas mãos, entreguei, não vou mais me intrometer, faz a tua vontade. Eu falava assim: olha, tudo que você fizer, eu só vou falar amém, amém, não vou pedir mais nada, não vou contestar mais nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Matheus chegou e ele: você não quer saber como o Benjamin tá? Eu falei: amém, o jeito que ele tá, amém. Gente, eu fiquei numa revolta. E eu fiquei mais brava ainda, porque depois que eu falei que eu entregava nas mãos dele, aí ele fez. Eu fiquei mais brava ainda, porque, né, poxa vida, eu tava querendo participar do negócio. Não rolou. E assim, na sexta-feira, antes de tudo isso acontecer, a gente estava super feliz, porque ele estava na dieta zero e começaram a introduzir o leite para ele por sonda. E a gente estava super feliz. Poxa, vai dar tudo certo. O intestino funcionando, que era o maior medo, né? Porque como tinha uma alça intestinal, o intestino ele paralisa quando mexe nele. E tudo dando certo. E sexta-feira acontece isso. E no sábado nós estávamos com a expectativa deles de tentar colocar para amamentar e não pôde porque ele sofreu muito durante a noite, eles não sabiam se ia precisar da transfusão. Gente, sábado foi assim, muito difícil. Nós chegamos em casa, o Matheus ficou num canto, eu fiquei em outro. E sem saber, sem um contar pro outro, naquela noite a gente achou que nós íamos perder o Benji. Porque a fisionomia, tudo que estava acontecendo, a gente achou que... E ele chorando num cômodo e eu chorando em outro. E depois a gente conversou e a gente contou um pro outro o que tinha acontecido ali naquela noite. E na noite de sábado a gente achou que ia perder ele. Foi no dia 25 de agosto. Bom, no outro dia, foi um dia complicado por algumas situações que nós vivemos com a administração do hospital, mas que se resolveram depois. Na segunda-feira, tudo o que nós tínhamos de terror, aquele pesadelo, todas as vezes que eu acordava, gente, eu falava: Deus, é um pesadelo, né? E eu via que não era. Eu sempre achava que era um pesadelo, eu sempre achava que eu ia acordar daquilo que eu estava vivendo. Foi muito difícil. Eu não tenho a tendência a ser tão melancólica, mas eu fui. Fui mesmo. Dramática pra caramba, eu sei. Mas eu fui. E foi muito difícil. E na segunda-feira tudo mudou. Quando nós chegamos lá, todo o quadro do Benjamin mudou. Na segunda-feira, as coisas começaram a acontecer. Ele já estava tomando 35 ml de leite. Ele já estava ganhando, né, cor, já estava... Depois até eu vou mostrar as outras fotinhos dele. Foram poucas que a gente conseguiu lá no hospital. E na quarta-feira nós tivemos alta. Gente, foram 8 dias de hospital. É um milagre. É um milagre. Todos falaram: viu? Como assim? 8 dias? 8 dias. Foram 8 dias. Foram dias que foram muito complicados. E eu vou abrir meu coração para vocês, porque foram 8 dias... Você pega minha Bíblia, por favor?
Foram 8 dias que eu não fiz meu devocional. Foram 8 dias que eu tentava ler a Bíblia e parecia que nada fazia sentido. Eu não fui a pessoa mais espiritual do mundo. Eu não falei de Jesus para ninguém. Eu não evangelizei ninguém. Eu não sei o que as pessoas pensaram ao meu respeito, a minha reação. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei foi: perdão, Deus. Porque eu fui muito fraca. Porque eu não... E eu chorei muito. E eu falei: nossa, por que eu não orei? Por que eu, não fui uma evangelista? Por que tudo isso? E foi ali, gente, que eu entendi o porquê que o Benjamin, ele não nasceu com a barriguinha fechada. Porque a cura, se ele tivesse nascido com a barriguinha fechada, a cura seria só na vida dele. Mas aquilo tudo que nós passamos, a cura foi na nossa vida, foi na nossa família. Coisas extraordinárias aconteceram. O Benjamin, ele ia ser curado. Só que não da nossa forma, mas da forma de Deus, porque é a forma perfeita. E ali eu entendi a expressão do amor furioso de Deus. Em Jeremias 31:3, Deus, ele fala assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Gente, o amor do Senhor é muito grande e a gente não entendeu tudo aquilo. E eu falei: Senhor, me perdoa. E a única coisa que eu conseguia sentir naquela quarta-feira à noite na minha casa era amor. O Senhor me amava mesmo quando eu me senti falha, quando eu achei que eu vacilei, quando eu achei que, poxa vida, eu podia ter feito algo muito maior, né? Sei lá, eu podia ter sido usada pelo Senhor ali. E, nossa, gente, foi muito complicado eu aceitar tudo isso, né? Poxa, eu podia ter sido alguém mais firme ali. Eu chorei tanto, eu sofri tanto, mas o Senhor falou: eu te amo. Eu amo você. E Deus, ele se mostrou... Deus, ele tem várias facetas, né? Ele tem várias facetas. E ele me mostrou a do pai pródigo. A gente, quando lê Lucas 15, a gente só lembra do filho pródigo, ou do irmão do filho pródigo, que é o cara que fica chateado com tudo. E ali eu aprendi o pai pródigo, porque, gente, eu fiquei muito triste, porque eu falei: poxa, eu não confiei no Senhor. Né? Eu sofri demais, eu chorei demais. Mas, gente, sério, não era falta de fé, mas era dor. Eu estava sofrendo aquele momento, sabe? E uma das coisas também que eu aprendi nesses dias é: quando alguém está sofrendo, não fale palavras motivacionais. Não para alguém, pelo menos, parecido como eu. Porque surte o efeito contrário, cara. Você liga lá: não, tenha fé. Não, eu tenho fé, eu tô apenas sofrendo. E foi difícil na quarta-feira, porque parecia que tudo que nós vivemos naqueles 8 dias caiu sobre nós e ficou... E eu fiquei muito mal e eu falei: meu Deus, me perdoa. Eu errei. Eu errei porque eu quis manipular o milagre. Eu errei porque eu quis que fosse da minha forma. Eu errei porque eu fiz muitas vezes birra, porque não foi da minha forma. E quando eu acho que todos nós conhecemos aqui a parábola do filho pródigo, né? Que vai, vende a herança dele, né? Ofendeu o pai ao extremo, porque falou: poxa, quero matar você o quanto antes, porque eu quero sua grana. Foi, saiu com a mulherada, ferveu lá no mundo. E o que ele faz? Ele volta. Ele volta porque ele ama o pai, porque ele está arrependido? Não. Ele volta porque ele quer usufruir o que os empregados do pai tinham. Né? Ele se rebaixa, mas ele ainda não estava voltando pelo pai. Ele ainda estava voltando pelas coisas do pai. E no capítulo 15 de Lucas... diz assim:
Então voltou, no versículo 20 diz, então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado de filho. O pai, no entanto, disse aos servos. Então imagina, ele fez aquele discurso que eu acho que ele estava o caminho inteiro pensando, né, para falar para o pai. O pai escuta, mas acho que, né, ele não quis colocar aqui, mas fica quietinho. Chama os servos e fala, pega roupa limpa, pega o anel, matem um novilho, vamos celebrar, porque meu filho que estava morto agora reviveu. E ali eu entendi que Deus, ele está preocupado com o meu coração e com o seu coração. Eu não sei quais são as guerras que você está vivendo. Eu não sei que forma você está reagindo. Mas Deus, ele não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado com o seu coração. E eu entendi que aquele pai, ele não perguntou para o filho onde ele estava, com o que ele gastou, o que ele fez com o dinheiro. Ele não perguntou nada disso. O que ele falou? Vamos celebrar. O meu filho que estava morto, agora ele está vivo. Ele voltou. Ele retornou. E ali eu entendi, naquela noite, ao longo desses dias que eu tenho meditado, que eu tenho retomado aquilo que eu já estava vivendo com o Senhor, algo que eu estava me aprofundando ainda mais, e eu falei assim, poxa vida, eu estava cada dia mais íntima de Deus e não sei o quê, e a gente é tonto, né? A gente pensa que porque a gente falha, vai voltar tudo do zero. Não é assim, né? Não é videogame. Ai, perdeu a vida, game over. Não é. E ali eu percebi que o meu pai, o nosso pai, ele é um Deus de milagre. Ele foi um Deus que fez algo maravilhoso na vida do Benjamin. Mas ele curou não só o Benjamin, mas ele nos curou. E o Deus que cura é o mesmo Deus que está aqui. É um Deus que ele traz cura não só fisicamente, mas ele traz para as nossas emoções, para o nosso coração. Ele não está preocupado com aquilo que nós fazemos, com o nosso ministério, com... Não estou falando que você tem que deixar isso de lado e que isso não vale. Não, vale tudo. Com certeza, o Senhor quer te abençoar cada vez mais, mas principalmente, o principal para o Senhor é o seu coração. É você retomar, é você estar debaixo da presença dEle, é você estar ali com Ele, porque, gente, Ele só quer ter relacionamento comigo e com você. O principal é isso. Tudo gira em torno de ter um relacionamento comigo e com você. O Senhor é um Deus de amor e por tanto tempo eu achava que ele era um Deus que condenava, que ia falar todos os pecados que eu cometi, e ele tinha, né, ele já tinha um monte de coisa para jogar na minha cara e ele não jogou. E naquela noite ele fez mais uma vez, ele mostrou o amor dele, o amor leal, o amor eterno que ele tem por mim e por você. E diz em Romanos 8:38, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada a não ser a nossa escolha. Naqueles 8 dias eu preferi chorar. Não estou falando que eu estou certa, que eu estou errada, porque não cabe a mim julgar isso. Mas o Senhor estava ali comigo a todo tempo. Em minuto nenhum, Ele saiu de perto de mim. Jesus está na sua vida, mas Ele está aonde você o tem colocado. Nessa noite, eu convido você a refletir a respeito disso. Jesus, o
cara que te ama acima de qualquer coisa. Te ama mesmo, porque se ele me aceitou, meu Deus, é muito amor. E ele te ama pra caramba, de verdade. Vai relembrando aí as coisinhas que você faz. Não posso falar cagada, que meu sogro tá aqui e ele vai ficar bravo comigo. Mas lembra aí o que você já fez. Lembra os deslizes. Ele te ama pra caramba. Mas ele está onde você o tem colocado. E ele esteve comigo aonde eu coloquei. Quietinho. Porque eu fiquei quietinha. Ele não me abandonou, ele não deixou de me amar, ele não mudou os planos dele, ele não fez nada disso, porque tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz na minha e na sua vida não é condicionado a você merecer ou não. Mas ele estava ali. Então, onde Jesus tem estado na minha vida e na sua vida? De que forma você tem o colocado nas situações que você tem passado? Então, o Benjamin, ele mudou tudo. Ele fez uma bagunça louca na nossa casa, na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso tudo. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque a igreja em todo tempo, ela não deixou de nos amar, de orar por nós. Muito obrigada mesmo por todos. Sabe, fizeram até chá de fralda surpresa pro Matheus lá, veio com umas fraldas lá em casa, o pessoal da ProEx. Gente, a gente se sentiu muito amado, a gente se sentiu muito amor de Deus, mas nós fomos curados de muitas coisas que nós deveríamos, que nós precisávamos ter sido curados. E eu queria muito passar isso para vocês, porque da mesma forma que Ele nos curou, naquilo que nós precisávamos ser curados, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor quer curar você naquilo que você precisa ser curado. Queria pedir para o grupo de louvor estar subindo.